Sou Amarildo Diniz, professor de atualidades da Central de Concursos. Nós vamos começar a correção das questões do simulado de atualidades correspondentes à prova do TJ. A gente vai começar por uma questão sobre sociedade brasileira com foco em saúde. E todo mundo está sabendo da expansão do surto de febre amarela no Brasil e, portanto, essa questão ela cobra do aluno conhecimento básico sobre febre amarela e sobre casos recentes e sua distribuição geográfica no país. Pois bem, vamos ao enunciado da questão. O mapa a seguir apresenta a distribuição da febre amarela no território brasileiro até 2015. Vamos observar as características desse mapa. Nós temos 4 áreas de febre amarela no Brasil. A primeira área que está em amarelo é a área endêmica, que corresponde à Amazônia, toda a região amazônica com clima equatorial, floresta densa, submetida a clima equatorial bastante úmido, toda a região centro-oeste, mais o estado do Maranhão. Também temos uma área que é uma área de transição. Essa área de transição em laranja pega o oeste do Piauí, o oeste da Bahia, grande parte do estado das Minas Gerais, também o norte-oeste de São Paulo e o extremo oeste ali do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Outra área relevante, a área que está em vermelho no mapa, é a área de risco ou risco potencial, que está ali nos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e uma franjinha do Rio de Janeiro. E, a princípio, a área que está em azul corresponde à área indene, a área onde a doença não era transmitida até pouco tempo. Vamos voltar ao enunciado. A partir de 2017, observa-se mudança na distribuição, ou seja, teve uma mudança na distribuição da febre amarela, que se evidencia pelos casos verificados, por exemplo, no estado de São Paulo, especialmente na região metropolitana de São Paulo, como a região da Serra da Cantareira, que tem bastante mata atlântica. Vamos ao enunciado. O número de casos e as mortes preocupam os cientistas, uma vez que trata-se de doença causada por... Vamos às alternativas. Alternativa A, a doença causada por vírus e transmitida pelo Aedes aegypti e ambientes de floresta equatorial. Errado, o Aedes não transmite febre amarela em ambiente florestal, e sim em ambiente urbano. Está errada a alternativa A. Vamos continuar. Os estados mais atingidos estão na Amazônia, considerada uma área endêmica em sua totalidade. Nos últimos tempos, estados da região sudeste têm sido os mais atingidos pelos casos de febre amarela. Vamos à alternativa B. Doença causada por bactéria, está incorreto, e transmitida pelo mosquito Haemococcus. Os estados mais atingidos são Minas Gerais e Espírito Santo, em decorrência dos impactos ambientais do desastre de Mariana na bacia hidrográfica do Rio Doce. Lembrando que essa tese, essa ligação entre os casos de febre amarela e o desastre ambiental de Mariana, o rompimento da barragem, a destruição das florestas, o deslocamento dos insetos e também dos primatas, esta tese não está ainda comprovada. Portanto, a gente não pode considerar esta teoria como uma teoria válida por enquanto. Vamos à próxima alternativa. Alternativa C, bactéria, também incorreto e transmitida pelo mosquito Haemococcus. Os estados mais atingidos foram Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, devido às condições climáticas subtropicais dominantes na área indene. Incorreto, não foram esses estados os mais atingidos. Vamos à próxima alternativa. Alternativa D.
vírus e transmitida pelo Aedes aegypti em zonas urbanas. Os estados com maior número de casos estão na região Nordeste, principalmente no semiárido, e em estados como a Bahia, Pernambuco e Ceará. Incorreto, visto que o semiárido não é a região mais atingida, então nós vamos agora para a alternativa E. Doença, né, causada por vírus e transmitida pelo mosquito Haemococcus em áreas florestais. Correto. E proximidades. O maior número de mortos está nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo, inclusive em área considerada indene até pouco tempo. Então, ficamos com a alternativa E como alternativa correta, visto que um maior número de casos foi verificado no estado das Minas Gerais, no Espírito Santo e, recentemente, no estado de São Paulo. A próxima questão envolve meio ambiente e geopolítica, assuntos muito importantes para qualquer prova de atualidades. Vamos à questão. O enunciado da questão sobre o aquecimento global antropogênico, isto é, causado por interferência humana. Leia os itens. Primeiro item. Entre as consequências do aquecimento global, o degelo parcial das calotas polares, o aumento do nível do mar e a perda de biodiversidade. Correto. Item 1, válido. Agora o item 2. Na COP21, Conferência das Partes, o Brasil prometeu reduzir as emissões de GEs. O que são GEs? Gases de efeito estufa, como dióxido de carbono. O Brasil prometeu reduzir em 37% as emissões até o ano de 2025 e zerar o desmatamento ilegal na Amazônia. Lembrando que na COP21, em 2015, o governo brasileiro assumiu vários compromissos de combater o aquecimento global com metas de redução das emissões de gases, zerar o desmatamento ilegal na região amazônica e ainda promover o reflorestamento no Brasil. Resta saber se o governo brasileiro terá recursos econômicos para fazer tudo isso. Agora nós vamos para o próximo item, o item 3. A COP23 foi realizada em 2017 em Bonn, na Alemanha. Verdade, a última COP. Nos debates, o impacto da saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Lembrem-se, uma das medidas tomadas pelo presidente dos Estados Unidos, o conservador Donald Trump, foi a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, que combate o aquecimento global, infelizmente. Vamos agora ao item 4. A revogação, né, da RENCA, no Amapá e Pará, em 2017, está conforme as metas brasileiras de combate ao aquecimento global. Bom, este item, o item 4, está incorreto. O que é a RENCA? Vamos relembrar, visto que em 2017 teve um intenso debate sobre a RENCA no Brasil. Veja só, a RENCA é a Reserva Nacional do Cobre e dos Associados. Ela foi criada pela ditadura militar na década de 1980 para o Brasil ter uma reserva de minérios para o futuro. É uma grande reserva de minérios estratégicos como ouro, manganês, titânio e também cobre. Posteriormente, com a democratização do Brasil, grande parte da RENCA se transformou em unidades de conservação e terras indígenas. O governo Temer resolveu revogar a RENCA para permitir a exploração mineral por mineradoras transnacionais. O decreto foi descoberto e houve uma onda de reclamações, de protestos da sociedade civil e de ambientalistas, o que fez com que o governo recuasse da revogação da RENCA. Portanto, o procedimento de revogação da RENCA não tem nada a ver com o cumprimento de metas do Acordo de Paris,
porque resultaria em desmatamento e aumento das emissões de gases de efeito estufa. Portanto, o item 4 está incorreto. Estão corretos os itens 1, 2 e 3. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D. Moçada, próxima questão é sobre economia brasileira. Nós temos indicadores positivos e indicadores negativos sobre a economia brasileira em 2017 e no início de 2018. Vamos à questão. A respeito da economia brasileira em 2017, é correto afirmar que, vamos à alternativa A, aconteceu um aumento da inflação em decorrência da alta dos combustíveis e do gás de cozinha. Incorreto, visto que houve uma queda do índice de inflação, apesar dos aumentos dos combustíveis, como gasolina e diesel, e do gás de cozinha. Portanto, um dos indicadores positivos da economia brasileira é a queda dos índices de inflação. Vamos à alternativa B. Devido ao ajuste fiscal realizado pelo governo federal, ocorreu a redução do déficit público e da dívida pública. Incorreto, aumentou o rombo nas contas públicas do Brasil em 2017. Ou seja, nós temos um gravíssimo problema de déficit público, isto é, o governo gasta mais do que arrecada com impostos, aumentando o endividamento do Estado brasileiro, e as medidas de ajuste fiscal não deram muito resultado. Vamos então à alternativa C. A balança comercial teve superávit, com destaque para as exportações de commodities como soja e ferro. Alternativa C, correto. Lembrem-se que um dos principais aspectos, fatores positivos da economia brasileira em 2017 e agora em 2018 é o superávit na balança comercial, isto é, o país exporta mais do que importa. E o grande destaque das exportações brasileiras são as exportações de commodities, que são produtos básicos e produtos semi-industrializados com preço cotado nas bolsas de valores. Entre esses produtos, soja, minério de ferro, açúcar, suco de laranja, carne bovina, entre outros produtos primários e de baixo valor agregado. Portanto, a alternativa C é a alternativa correta. Vamos para as demais alternativas. Alternativa D. O Brasil foi classificado como grau de investimento pela agência de classificação de risco Standard & Poor's, S&P. Alternativa D, incorreta, visto que o Brasil foi rebaixado pela maioria das agências de classificação de risco do mundo. O Brasil não é mais grau de investimento, o Brasil é grau especulativo. O Brasil entrou para o time dos possíveis caloteiros em relação ao pagamento das suas dívidas e juros, infelizmente. Vamos à alternativa E. Ocorreu um aumento da taxa de juros para combater a inflação, reduzindo os investimentos produtivos. Lembrem-se que houve, na verdade, uma queda progressiva na taxa de juros do Brasil. Portanto, ficamos com a alternativa C como alternativa correta. Pois bem, pessoal, lembrem-se que uma prova de atualidades é constituída de questões sobre diferentes temas, diferentes assuntos de vários campos: sociedade, economia, meio ambiente, geopolítica, e agora a próxima questão é sobre política brasileira. Então, provavelmente, uma das questões vai versar sobre política brasileira e vamos à correção dessa questão sobre política que apareceu no simulado. Em 2018, um episódio constrangedor, uma deputada indicada para o Ministério do Trabalho, em Balneário, com amigos, fez declarações sobre direitos trabalhistas. A indicação da deputada gerou uma batalha judicial. Eis aí a imagem captada em vídeo com as declarações polêmicas desta deputada. Vamos ao enunciado.
O episódio foi protagonizado por, vamos à alternativa A, Cristiane Brasil, do MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Lembrem-se que o PMDB mudou de sigla, mudou de embalagem, agora é MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Só que a Cristiane não é do MDB, antigo PMDB, é de outro partido, tá errado isso. Filha de Roberto Jefferson, a insistência do governo na indicação, né, da Cristiane decorreu da necessidade de apoio do partido para aprovação da reforma na Previdência. Vamos agora à alternativa B. Cristiane Brasil, do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, está correto, a Cristiane é do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, mas lembrem-se que o PTB é um partido de direita, mais conservador. Não se enganem em relação ao rótulo dos partidos brasileiros. Muitas vezes a embalagem, a sigla dos partidos brasileiros não condiz com a orientação político-ideológica do partido. Pois bem, filha de Roberto Jefferson, a insistência do governo na indicação ocorreu na necessidade de apoio do partido para aprovação da reforma aí na Previdência Social. Essa alternativa é uma alternativa plausível. Lembrar que Roberto Jefferson foi condenado pelo mensalão anteriormente e agora quer fazer a sua filha ministra do Trabalho. Vamos para a alternativa C agora. Cristiane Brasil, do PTB, filha de Michel Temer, ela não é filha do presidente Michel Temer. A insistência do governo na indicação ocorreu na necessidade de apoio do partido à aprovação da reforma trabalhista. Lembrando que a reforma trabalhista ela já foi aprovada em 2017, tanto a reforma trabalhista quanto o projeto de terceirização das atividades fim para trabalhadores. Vamos para D. Luiz Linda Valois, do PSDB, filha de Joaquim Barbosa, ela não é filha de Joaquim Barbosa. A insistência do governo na indicação ocorreu na necessidade de apoio do partido para suprimir a legislação de combate ao trabalho análogo à escravidão. Completamente incorreta, alternativa D. Lembrando que em 2017 o governo tentou flexibilizar algumas regras de combate ao trabalho análogo à escravidão, mas posteriormente voltou atrás. Vamos à alternativa E. Maria Silvia Bastos, do PSDB, filha de José Serra. Ela não é filha de José Serra. A insistência do governo na indicação decorreu de necessidade de apoio do partido para permitir a abertura do pré-sal para empresas transnacionais. Lembrando que Maria Silvia Bastos foi presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no início do governo Temer, e ela, posteriormente, pediu demissão devido à crise política no governo. Ficamos, portanto, com a alternativa B. Agora, geopolítica e economia, com as medidas tomadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, um assunto que permeia todos os meios de comunicação em 2017 e em 2018. Vamos à questão. A partir de seus conhecimentos e da análise da charge, assinale a alternativa correta sobre as propostas e medidas tomadas por Donald Trump nos Estados Unidos a partir de 2017. Observe na charge, aí está o presidente Donald Trump com o seu cabelo característico, seu topete laranja característico, que virou uma cerca enfarpada, não é, que vai impedir, está impedindo a entrada aí de imigrantes e refugiados no país. Vamos às alternativas. Alternativa A. Proposta de construção de muro na divisa com o México para frear a entrada de imigrantes. Verdade, o presidente Donald Trump prometeu na campanha eleitoral
que iria construir um muro na divisa com o México para frear a entrada de refugiados, de imigrantes, principalmente latino-americanos, e que o México iria pagar pelo muro. O governo mexicano disse que não vai pagar nada em relação à construção do muro. Portanto, a alternativa A é uma alternativa plausível, visto que o presidente Trump não desistiu da construção do muro e está fazendo vários testes lá na fronteira para verificar qual é a tecnologia mais eficiente de construção. Vamos à alternativa B. Abertura do país para a entrada de refugiados muçulmanos, principalmente sírios, líbios e iemenitas. Incorreto, o presidente Trump tomou medidas, decretos, para restringir a entrada de refugiados e imigrantes e principalmente a entrada de muçulmanos no país provenientes de países que estão em conflito ou que têm atuação de grupos extremistas, como a Síria, onde nós temos o Estado Islâmico, a Líbia e o Iêmen. Vamos à alternativa C. Adesão dos Estados Unidos ao Tratado Transpacífico com países asiáticos como a China. Incorreto, visto que o presidente Trump, ele é protecionista. Trata-se de um governo protecionista que quer diminuir a entrada de produtos importados, restringir a entrada de produtos importados. Dizem que o presidente Trump, ele tem um caráter mais protecionista e, portanto, estaria sendo um exemplo de desglobalização, isto é, desglobalização significa um enfraquecimento do comércio internacional, com mais protecionismo, e a eleição de Trump tem a ver com um processo chamado de desglobalização. E também o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, também é considerada um fator de desglobalização. O presidente Trump, ele saiu do Tratado Transpacífico que tinha sido negociado pelo presidente Obama. E a China nunca fez parte do Tratado Transpacífico. Vamos à próxima questão. Na alternativa D, apoio à proposta de Israel para dividir Jerusalém com os palestinos. A alternativa D está incorreta, visto que o presidente Trump e os Estados Unidos apoiaram, não é, um aspecto muito importante da política israelense, que é ratificar Jerusalém como a capital indivisível de Israel, o que provocou, inclusive, a saída dos Estados Unidos e de Israel da Unesco, visto que a Unesco tinha aceitado a Palestina como membro. Então, lembrando que os Estados Unidos estão apoiando Jerusalém como capital indivisível de Israel, portanto, não concordam com a divisão de Jerusalém entre israelenses e palestinos. Vamos à alternativa E. Ampliação do Obamacare, planos de saúde com menor custo para a população carente. Lembrem-se que, na verdade, o governo Trump está tentando destruir o Obamacare. É uma das propostas eleitorais, não é, do presidente Trump. O Obamacare, um conjunto de planos de saúde subsidiados, né, para a população mais pobre, que vem da política de saúde do presidente Obama. Portanto, o presidente Trump, ele quer desarticular, destruir o Obamacare e substituir por planos de saúde com outro perfil. Portanto, ficamos com a alternativa A. Na última questão de atualidades, nós temos um tema de geopolítica internacional muito importante, um dos mais importantes de 2017 e 2018, que é a questão da Coreia do Norte. Vamos ao enunciado da questão. A imagem de satélite noturna a seguir destaca a Península Coreana. Notem na imagem de satélite a Coreia do Norte escura, refletindo o seu baixo consumo de energia e baixo desenvolvimento econômico. O único ponto mais iluminado é a capital Pyongyang. E a Coreia do Sul, um país
mais desenvolvido, um tigre asiático bastante iluminado, refletindo o seu altíssimo consumo de energia. Vamos às alternativas? A partir da imagem e de seus conhecimentos, é possível afirmar que alternativa A Coreia do Sul realiza polêmicos testes nucleares subterrâneos e com mísseis ameaçando países como Estados Unidos, Coreia do Norte e Japão. Também apresenta consumo de energia inferior à Coreia do Norte. Incorreto. A Coreia do Norte é que apresenta um programa nuclear polêmico com finalidade bélica e também um programa de mísseis. Vamos à alternativa B. A Coreia do Norte realizou intenso desmatamento quando comparada à Coreia do Sul, ameaçando o equilíbrio ambiental na região e não respeitando o Acordo de Paris. Lembrem-se que a questão ambiental não é central, na discussão, na polêmica sobre a Coreia do Norte e Coreia do Sul nos últimos tempos. Vamos à alternativa C. A Coreia do Norte realiza polêmicos testes nucleares subterrâneos e com mísseis, ameaçando países como a China, a Coreia do Sul e a Rússia. Também apresenta consumo de energia inferior à Coreia do Sul. Lembrando o seguinte, que China e Rússia têm boas relações com a Coreia do Norte, não são adversários diretos da Coreia do Norte. Vamos à próxima alternativa. Alternativa D. A Coreia do Norte realiza polêmicos testes nucleares subterrâneos e com mísseis ameaçando países como Estados Unidos, Coreia do Sul e China. Também apresenta consumo de energia superior ao da Coreia do Sul. Lembrando que pela imagem de satélite, a Coreia do Norte consome muito menos energia e a China não é um rival da Coreia do Norte. Trata-se de um aliado importante na região. Vamos à alternativa E. A Coreia do Norte, que é um país socialista com governo autoritário liderado por Kim Jong-un, realiza polêmicos testes nucleares subterrâneos e com mísseis ameaçando os Estados Unidos, a Coreia do Sul e Japão. Lembrando que Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão são os principais adversários geopolíticos e militares da Coreia do Norte. Também apresenta consumo de energia inferior à Coreia do Sul. Lembrando que a Coreia do Sul consome muito mais energia, porque a Coreia do Sul é praticamente um país desenvolvido, com IDH muito elevado, um dos tigres asiáticos, um país capitalista, uma democracia e, portanto, tem um nível de desenvolvimento muito superior à Coreia do Norte. Então, ficamos com a alternativa E como alternativa certa. Concluímos a correção das questões de atualidades. Muito boa sorte para todos vocês.